Agora, depois dos flashcards, nós temos uma outra ferramenta. E quem vai apresentar essa ferramenta para a gente é o professor Peron. Quando você tiver dado ok aí, David, para a gente. Tudo tranquilo, Rafa. A minha parte seria isso. Mais para frente eu tenho mais uma, tá, pessoal? Eu espero que tenham gostado dessas duas ferramentas. Eu acho que são ferramentas bem interessantes. David, Lembrando, oi. tem uma pergunta, já aproveitar que você Claro. está falando. O Luiz está perguntando: como é que eu vejo se o aluno acertou ou errou? Isso, assim, ó, lá no ambiente, né, de configuração livro de notas, como é uma ferramenta avaliativa, lá vai aparecer um campo exatamente com o nome que você colocou do H5P. E aí aparece a listagem de notas, certo? Ele vai lá para o livro de notas, ele já conecta com o livro. Na real, Rafa, só um comentário, pessoal. Toda ferramenta avaliativa, seja tarefa, seja questionário, o H5P, né, que é um SCORM, como o Rafa falou anteriormente, tudo vai ser criado lá no livro de notas. E lá no livro de notas, você configura aquela nota do jeito que bem entende. Se você quiser utilizar ou não, né? Porque pode ser que você faça uma atividade só de experimentação, então você não quer considerar aquela nota. Você pode fazer como prova, pode fazer como trabalho, né? Então, você pode, lá no livro de notas, configurar do jeito que quiser essa ferramenta, como todas as outras que geram uma nota. Beleza, é contigo aí Valeu, agora, David. Peron. Valeu, Rafael. Valeu. Valeu. Então vamos nessa, pessoal. Uma boa tarde a todos aí, né? Agora, retomando aqui uma participação no curso. Eu gosto muito dessa H5P, já tem um potencial grande mesmo para os diferentes usos que nós pretendemos em termos pedagógicos, e eu estou encarregado aqui, dentre as atividades, de apresentar para vocês o curso Presentation, né, que é uma apresentação, na verdade, dentro do H5P. Então, a ferramenta que nós vamos trabalhar é essa daqui, né, o terceiro item da nossa aula aqui, está aberto para vocês, curso Presentation. Para a gente trabalhar essa ferramenta, então, vamos fazer o caminho, né, onde nós encontramos essa ferramenta, vai ser sempre em adicionar, né, atividade ou conteúdo, né, e conteúdo interativo H5P, aqui, né, então vamos acompanhar por aqui. Então, ao adicionar H5P, nós vamos trabalhar, vamos chegar à caixa aqui dos recursos da H5P, tá? Agora, dentro da H5P, então, nós vamos procurar a nossa ferramenta aqui, que é a Course Presentation, que tem esse logo, essa logo aqui de uma apresentação. Então, o que é esse recurso? O que é essa apresentação? Na verdade, é uma apresentação que te permite, dentro desse ambiente, criar uma apresentação como de PowerPoint, mas com algumas ferramentas bem interessantes para tornar essa apresentação, né, de PowerPoint, primeiro, mais leve para um ambiente, né, por exemplo, para carregar dentro do ambiente. Você consegue essa apresentação, postar ela em outras plataformas, por exemplo, incorporar dentro de uma página de internet ou coisas assim, e trazer para dentro dessa apresentação uma série de recursos que a gente tem. Então, pessoal, quando vocês clicaram, alguns devem ter clicado aqui nesse link aqui do nosso curso, vocês vão cair justamente numa apresentação que foi desenvolvida para explicar essa ferramenta. Então, antes de entrar na ferramenta propriamente dita, a minha intenção é navegar com vocês um pouquinho aqui sobre os recursos que essa ferramenta tem como leitor. Então, nesse momento aqui, né, quais são as informações que aparecem para quem está acessando o seu curso e encontrando essa ferramenta? Vai aparecer aqui embaixo o azulzinho, que indica o slide que eu estou. Vai aparecer aqui embaixo o número de slides que existe e uma ferramenta de navegação aqui. Quando eu clico nessa ferramenta de navegação, eu vou ter a sequência desses slides, que é por onde nós iremos caminhar já fazendo, né, a nossa atividade aqui dentro do curso. Então, eu vou passar rapidamente aqui pela ferramenta e depois nós já vamos pôr em prática, eu vou explicando e a gente já vai praticando dentro da própria ferramenta. A minha tela tá ok, Rafael? Como que tá? Tá tudo certo, cara? Beleza? Tá, eu não pretendo deixar grande, eu quero deixar assim mesmo, mas tá dando para ver ali, né? O 3 e o 5 aqui, qualquer coisa me avisa, tá? Beleza?
Eu travei, pessoal? Acho que Não, o Rafael. Foi o Rafael que travou ali, então. Tudo certo. É que eu perguntei para ele e aí eu não tive resposta, eu li ele travado, mas tudo bem. Então, olha só, turma. Eu estou aqui dentro do slide 2, então eu ensino mais ou menos qual é a ferramenta. Vocês vão entrar lá em atividades ou recursos, né? Escolher H5P, que a gente já fez, escolher o curso Presentation, e aí nós vamos cair nessa tela aqui, que é a tela que está aberta para a gente já começar a trabalhar aqui atrás, tá? Quando a gente faz uma apresentação dentro dessa ferramenta, um dos resultados possíveis é esse aqui que foi desenvolvido para esse curso, né, para vocês. Então, aqui, a barra de ferramentas que nós vamos trabalhar no curso Presentation é essa barra aqui que aparece na parte superior, né, da nossa abertura. E dentro dessa barra de ferramenta, cada ícone desse que aparece aqui vai explicar o que é essa ferramenta para vocês. Então, esse Tzinho aqui é a nossa ferramenta de texto, vai permitir a gente inserir um texto, então é o Tzinho que aparece aqui. A ferramenta de link, que vai permitir você colocar um link dentro dessa parte. Adicionar imagens, essa ferramenta aqui, clássica, né, em termos de ícone. Adicionar linhas, como essas laranjas que eu tenho aqui nessa apresentação, essas figuras geométricas pontilhadas que tem nessa apresentação, é adicionado por aqui, mas essa ferramenta de adicionar linha, eu já vou antecipar uma coisa para vocês, que ela não tem como você mexer a angulação dos objetos que você cria. Então, a linha fica muito limitada. Adicionar vídeo, né, a gente vai ver depois adicionar esse vídeo aqui, fixar um slide, colocar um som, né? Agora, o grande ganho que nós temos aqui em termos de apresentação são essas outras ferramentas que estão aparecendo aqui dentro dessas áreas aqui. E eu vou pegar uma aqui bem rapidinho antes de migrar lá para o nosso mão na massa, lá para a gente começar a fazer, de fato, algo. Uma forma de ferramenta que você tem aqui é que você pode colocar na sua apresentação, no meio da sua apresentação, uma pergunta em que, né, quem está assistindo vai ter a interatividade com vocês. Então, o H5P é uma ferramenta tecnológica voltada para a aprendizagem de conhecimento. Quando eu clico verdadeiro e mando checar a informação, olha aí, a configuração que você deu lá dentro, você vai conseguir fazer essa opção. E assim segue, né? Então, nós vamos agora, dentro do nosso ambiente, trabalhar essa possibilidade, e isso aqui, né, que eu estou na minha tela nesse momento, vai ficar para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida para que serve essa ferramenta. Então, quando vocês forem usar, né, pretenderem usar o curso Presentation, você pode voltar para essa apresentação e buscar qual é o objetivo dessas ferramentas. Então, é isso que nós vamos trabalhar. E quando você finaliza uma apresentação, isso também é possível você associar essa apresentação a alguns critérios avaliativos ali dentro da tua aula. Tá certo? Então, beleza. Vamos encaminhar aqui, eu vou voltar para a gente poder fazer o caminho da nossa aula. Então, por gentileza, vocês vão no espaço de vocês, no espaço STA, né, no espaço que vocês têm possibilidade de mexer nessas ferramentas, e a gente vai fazer um passo a passo aqui para poder desenvolver uma breve apresentação e utilizar pelo menos uma ou duas ferramentas daquela ali que aparece. Então, adicionar atividade ou recurso, vamos lá, adicionar conteúdo interativo H5P, adicionar, temos aqui o conteúdo H5P adicionado, né? Bom, aí o que a gente precisa pegar aqui? Aqui nós precisamos pegar o nosso curso Presentation. Vou abrir mais um pouco a minha tela aqui para poder ficar melhor. Aqui eu vou adicionar o curso Presentation. Pronto, ele está carregando aqui o curso Presentation. Uma coisa interessante dessa ferramenta, diferente das outras, pessoal, é que essa ferramenta aqui, ó, eu vou voltar nessa tela bem rapidinho aqui, ó. Essa ferramenta, a H5P, ela te permite levar esses recursos para outros espaços, como, né, o David já comentou. Então, essa apresentação que você desenvolve aqui, é possível você fazer o download dela, salvar ela, e quando você salva ela, salva no formato H5P, que você consegue carregar essa apresentação no outro curso que você tem. Então, o que eu estou falando para vocês? Você pega a apresentação que desenvolveu aqui, baixa esse arquivo, e lá no outro curso que você tem,
você vai em carregar e carrega esse arquivo aí e ele vai aparecer da forma como ele está. Então, você consegue reaproveitar de uma forma mais fluida esse arquivo. Selecionei o layout de apresentação, nós vamos começar a trabalhar. Bom, primeiro o título. O título que a gente vai colocar aqui vai ser aula 24/7, NDCA H5P. Beleza? Adicionei o título da minha aula. Certo, agora está em branco aqui. O que eu posso fazer? Bom, essas ferramentas aqui em cima é a que eu comentei lá na minha apresentação que nós vamos trabalhar nesse momento hoje, né? Aqui embaixo eu vou começar falando para vocês pelas ferramentas que estão na parte inferior da minha apresentação. Primeiro ferramenta, no canto esquerdo aqui do que é a apresentação, aparece essa caixinha aqui, e essa caixinha ela permite o quê? Ela permite eu dar nome no meu slide. Então eu quero dar um nome para esse slide aqui, que vai ser o slide apresentação. Para eu não me perder no meio da minha aula ou coisa do tipo, então esse slide ele ficou com um nome, né, para eu poder saber por onde caminhar. Ah, eu vou precisar na minha apresentação 3 slides. Eu tenho aqui do lado, né, passando pelo meio aqui, no lado direito, esse quadradinho com mais. Aqui eu vou adicionar um novo slide. Tá. Adicionando um novo slide, olha aqui, ó, tá vendo que abriu mais uma aba azul aqui, ó? Olha lá. Apresentação, slide 1. Vou adicionar mais um novo slide. Tá aqui. Se aparecer alguma coisa no chat ali, por gentileza, vocês me passam, porque eu não estou acompanhando, tá? Só falar essa informação. Então, o que nós temos aqui, ó? Agora eu abri aqui, ó, a apresentação e já tem slide 2 e slide 3, ó. O slide 2 vai ser pano de fundo. E o slide 3 será as nossas ferramentas. Peron. Opa! Bom, na verdade, na hora que eu chamei você, o David já respondeu, mas já fica para todo mundo. A Joeci perguntou, posso usar uma apresentação que eu já tenho pronta? Né? Então, vou chegar... O David já disse, pode sim, vai ficar bem legal e, na verdade, tu vai explicar aí. Mas beleza, só para deixar lá. Isso aí, na verdade, você vai carregar aqui os seus slides de apresentação, né? Então, para você usar uma apresentação que você já tem, você vai vir aqui carregar aquele fundo de slide, as informações que estão lá, você vai migrar ela para cá, né? Para poder construir isso. Então, aqui, ó, nós temos, a gente já vai deixar mais claro isso, obrigado, Rafael. O slide 2 e o slide 3, né? Aqui eu acho que pano de fundo e o ferramentas, né, já estão ali associado. Aí, esses slides aqui agora, a gente vai, podemos fazer o quê? Clonar ele, duplicar ele se for necessário, se eu tiver uma configuração, escolher o background. Aqui, ó, Jesse, é onde você pode utilizar alguns recursos que você já tem em outro lugar. Então, aqui, ó, onde que eu peguei essa ferramenta que apareceu? Aqui embaixo, nas ferramentas que tem, essa ferramenta aqui, ó, Slide Background, define o seu pano de fundo da apresentação. Então, clicando aqui, a gente pode fazer um pano de fundo escolhendo uma cor, então, por exemplo, essa cor, ou eu posso fazer um pano de fundo escolhendo uma determinada imagem. Então, eu vou pegar uma imagem aqui e vou adicionar uma imagem que eu já tenho dentro de uma apresentação, né, que eu fiz aqui. Então, eu vou vir aqui e vou pegar essa imagem, e olha ali, ó, apareceu a imagem para mim aqui. Então, a partir desse momento, eu vou simplesmente fechar aqui, e eu já tenho feito o meu pano de fundo. A adequação da imagem, ela dá uma distorcida, mas eu adicionei o pano de fundo aqui. Né? Então, a partir desse momento, eu já começo a ter aquela apresentação de PowerPoint que eu tinha lá, principalmente se eu salvar ela como imagem, né? Então, no segundo slide, eu quero trabalhar um outro pano de fundo, eu não quero esse. Então, para eu mudar esse pano de fundo aqui, eu vou em Slide Background, e aí aqui em cima eu não quero mudar do template todo, mas eu quero mudar somente desse slide. E o que eu quero desse slide? Eu quero uma outra imagem aqui desse slide para poder ilustrar ele. Vou pegar aqui uma outra imagem, trabalhar com imagens do próprio núcleo.
Ó, o que aconteceu? Aqui você percebe a distorção que teve. É uma imagem pequena em um determinado formato. Mas aí, quando jogou lá para trás do slide como pano de fundo, ela deu uma distorcida. Isso não ficou bom. Eu acho que eu vou trabalhar de forma diferente isso. Eu vou pegar um pano de fundo branco, que talvez me interesse mais, né? Então, eu vou vir aqui nas cores e vou trabalhar uma cor que me leve a um tom mais claro, né? Que seria, ó, esse branco tá meio vermelhado, 6 Fs, né, Rafa? 6 Fs, 6 Fs. 6 Fs, olha lá, cara, a vida ficou muito mais simples assim, obrigado, amigo. Então, esses 6 Fs aqui jogou um fundo branco ali atrás, e a partir desse momento, mas eu quero a logo aqui nesse fundo branco, eu quero deixar ela um pouquinho diferente, olha, meu slide 1, meu slide 2, eu quero deixar ela um pouco diferente. Então, aqui a gente já vai inserir uma outra ferramenta, que é a ferramenta imagem. Então, eu quero inserir uma imagem na minha apresentação, eu não vou pelo background. Eu quero inserir imagem na minha apresentação, eu vou na ferramenta ali no canto superior, que é a ferramenta imagem. É aqui que eu vou adicionar, certo? Então, aqui eu vou buscar aquela imagem que eu queria colocar lá, que era interessante. Opa, acabei pegando a imagem errada. Vou deletar aqui, remover ela no xizinho, e vou escolher a imagem certa. Então, vou buscar ali a minha imagem rapidinho. Olha só, inserir a minha imagem. E aí, você já consegue, não quero um texto alternativo, flutuante, não quero mostrar como botão. Mostrar como botão é aquele recurso que está lá na minha apresentação, aquele monte de botãozinho que você clica e aparece a informação. Nesse momento aqui, eu quero a imagem. Olha ela aqui, ó. Aí, aqui eu consigo trabalhar o tamanho dela e consigo colocar onde eu quiser essa imagem, beleza? Então, eu só queria realmente deixar ela como um adendo aqui nesse slide e colocar ela aqui no canto direito, beleza? Então, olha só como ficou. O slide 1, ele tem uma formação, o slide 2 tem uma outra formação, adicionando a imagem. O que é, continuando aqui no canto direito inferior, o que são essas outras ferramentas que aparecem? As outras ferramentas é mudar o slide de posição. Então, ó, quem quer meu slide 1? É a apresentação. O slide 2 está aqui. Eu vou aqui, ó, mover o slide. Ó, olha o que aconteceu. O slide de apresentação veio para o meio. E o slide que eu criei agora há pouco ficou aqui. Eu vou mudar o pano de fundo aqui para a gente poder identificar que esse slide é diferente. Então, vou colocar aqui uma cor nele, deixar ele um azul aqui, e beleza. Só para a gente identificar que ele é diferente, olha lá. Então, eu quero mudar ele de posição. Ó, vou passar ele lá. Mas ele não saiu do lugar, não, ele mudou de posição. Ele, da posição 1, ele foi para a posição 3. Percebam que, né, tem uma mudança de slide. Bom, fechou. E o último, quer deletar um slide, o xizinho aqui. Bom, slide feito, pano de fundo feito, eu acredito que vocês estão me acompanhando aí, né? A gente vai, por gentileza, então, nesse momento, né, façam um pano de fundo no slide de vocês, e a gente vai passar para o segundo passo, que é trabalhar essas ferramentas aqui na parte superior. Rafael, só dá uma confirmada no chat aí para mim. Galera, como que tá aí? Posso encaminhar? Já tem slide pronto por aí? Opa, vamos lá. Pessoal, vamos colocando ali no chat, vamos escrevendo ali no chat. O pessoal tá dizendo pode, ok. Beleza, manda bala lá então. Show de bola. Então é o seguinte, segundo momento a gente vai inserir os textos. Então agora nós vamos trabalhar as ferramentas no canto, na parte superior da nossa apresentação. Ferramenta texto, uma ferramenta simples, né? É uma caixa de ferramenta, tem algumas limitações aqui de ferramentas, mas dá para a gente colocar um texto aqui, bem garrafal. Ferramentas mudam. Vou colocar ele em negrito. Vou colocar ele centrado. Vou trabalhar ele na forma de um título. Título 2, para dar uma aumentada. Vou deixar ele ainda maior naquilo que ele é. Opa, cliquei errado ali. Deixar ele ainda maior naquilo que ele representa. Quero dar uma cor para ele. Vou dar uma cor para ele. Vou trabalhar as cores aqui do núcleo, né? Que é principalmente o laranja e o azul, né? E aí é isso. Não tem nenhum comentário adicional. Não quero exibir como botão. Nesse momento eu quero esse texto aparecendo na minha apresentação. Tá aqui o texto. Coloquei ele.
Dica que eu dou para vocês, fechem aqui, ó, até a caixinha fechar, beleza? Ferramentas mudo tá aqui. Nosso texto tá aqui. Se eu quiser editar esse texto, como que eu faço? Eu seleciono ele e ou clicando 2 vezes em cima dele, ou vindo aqui nesse lapisinho, pronto, eu tenho ele aqui. Olha o que vai acontecer se eu pedir para mostrar como botão. Eu quero mostrar ele como botão. Eu quero ele como botão grande ou botão pequeno? Eu vou colocar como botão pequeno. Olha o que vai acontecer. Cadê meu texto? Não é? Ele está aqui, ó. E aí, quando você clicar aqui em cima, ele vai dar aquele pop-up que faz aqui na minha apresentação, aqui, ó. Eu agora perdi minha apresentação aqui, acho que eu saí dela, mas é como faz na apresentação. Meu Deus, cadê meu texto? Não quero ele como botão. Tira a seleção botão e pronto, ele apareceu no título. Então, a ferramenta texto, trabalhada de 2 formas. Colocaram um texto aí, moçada, só um título, né, pessoal, por gentileza. Essa ferramenta é a ferramenta também simples, bastante usual de vocês aqui já, que é a ferramenta link. Então, coloca um título aqui, adiciona um link de um vídeo, uma página de internet, qualquer coisa que você queira linkar a esse objeto, né? Então, vou aqui pegar um link, bem rapidinho aqui, e vou trazer, eu não quero esse link, ó, né? Se eu fosse editar ele, eu iria fazer o quê? Iria aqui, opa, desculpa, peraí, dá uma travadinha, ó, vou vir aqui, ó, colar um link da internet, e aqui eu vou colocar uma palavra que define isso, certo? Então tá ali, ó, só que é aquilo, ó, fecha a caixa para a caixa poder ficar pequenininha. Ou ainda, eu vou fazer o seguinte, esse link aqui, eu vou colocar ele como botão, vou colocar ele como um botão grande, e vou deixar ele aqui, ó, do lado aqui da minha apresentação, beleza? Então, essa ferramenta é uma ferramenta interessante. A imagem a gente já colocou. Aqui, o vídeo é para você trazer alguma apresentação que você tem, algum vídeo que você tem, por exemplo, né, um looping, alguma coisa assim que você queira. Você pode adicionar ele ou através de um arquivo, né, enviando um arquivo, ou você pode adicionar ele a partir de um link, como o David já mostrou ali quando ele falou do flashcards. Então, é a mesma ferramenta, o princípio é o mesmo, é você se apropriar dessa ferramenta e ir trabalhando com ela. A ferramenta geométrica, que eu falei para vocês ali, que você trabalha linhas, círculos e quadrados, e são esses quatro formas que você tem. Eu quero adicionar aqui uma linha. Vai abrir, você vai selecionar a cor da sua linha, né? Vai trazer a espessura da sua linha, vai trazer a composição da sua linha, pontilhado, duplo, né? Então, vamos pegar aqui, e é o estilo que nós temos. Dou um zoom, um done ali, beleza? E aqui, a linha foi adicionada à apresentação. Tá feito? Aí aqui são as ferramentas que a gente tem em termos de interatividade. Então, lá na minha apresentação, vocês conseguem ver o uso de cada uma dessas ferramentas e quais são as janelas que você vai seguir. Mas a gente não vai sair daqui sem usar essas ferramentas, né? Então, só vou resgatar aqui com vocês quais são essas ferramentas, bem rapidinho ali, para a gente poder mostrar. Eu tenho mais 5 minutos aqui com vocês. Enquanto isso, né, vão dando um trato aí na apresentação de vocês. Ó, o que a gente tem aqui? Como que é essa ferramenta que está aqui? Ó? Essa ferramenta que está aqui é uma ferramenta que te permite criar dentro da tua apresentação um espaço em branco. Então, eu fiz uma brincadeira aqui, e se eu colocar uma resposta que não é condizente com aquilo que eu quero, vai aparecer, né? Olha lá, escreva do branco a resposta. Aí, se eu vier aqui, colocar uma outra resposta e pedir para verificar, aí eu peço tentar novamente. Tentar novamente, eu vou colocar aqui a palavra branco. E aí eu vou verificar a resposta, tá lá. Ó. Tudo isso aqui passa pela configuração, que são ferramentas também bem intuitivas que foram feitas até aqui. Verdadeiro ou falso é o mais, né, espaço em branco é esse. Depois, essa outra ferramenta que aparece aqui, ela é a ferramenta de resposta única. Né? Então, qual é a ferramenta de resposta única? É essa, a que está aqui no segundo item aqui, né? Essa ferramenta
de resposta única, você tem a possibilidade de construir um questionário dentro dessa ferramenta, né? Então, você consegue lançar uma perguntinha de resposta única dentro da ferramenta, como eu já fiz, ele não me permite fazer de novo, eu deixei configurado assim. A outra ferramenta que nós temos aqui dentro é a ferramenta de escolha de caixas. Então, eu consigo, por exemplo, dentro da ferramenta, ilustrar, né, essa apresentação. Eu coloquei aqui o print da nossa última aula. E aí, dentro dessa ferramenta, nós temos aqui embaixo as respostas. Quais ferramentas que você aprendeu? GPS? BBB? Moodle? Aprendi os 3, acho que foram os 3. Verifico a resposta, né? Não foram os 3. Está aqui, ó. Tento novamente, e aí vai, né? Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta que te permite buscar várias alternativas. Aqui do lado seria a de um único, a verdadeiro ou falso que nós fizemos, a de arrasta em caixa e a de quiz, certo? Então, eu gostaria, nesse momento, pessoal, de adicionar com vocês aqui, antes da gente seguir, uma ferramenta, uma dessas ferramentas. E dessas ferramentas que nós temos aqui em cima, para poder adicionar nesse momento, aquela mais rapidinha para a gente colocar vai ser uma verdadeiro ou falso, certo? Então, olha só, quando eu clico na ferramenta verdadeiro ou falso, vai aparecer essa janela, e essa janela a gente vai lançar uma questão. O H5P é um recurso uma ferramenta interessante. Eu vou responder por mim, beleza? Aí, perdão, essa pergunta, na verdade, ela não vai vir aqui no título, não. Esse título é algo que fica interno. Desculpem, o título não coloquem no título. Essa pergunta vai vir aqui na question. Aqui em cima eu vou colocar qual é o tema que eu estou trabalhando, que é o H5P. Então, repetindo aqui com vocês. Nós pegamos a ferramenta verdadeiro ou falso. Em título, você coloca o título da questão. Em question, você escreve a sua questão. E aqui embaixo, você já tem a resposta correta, né? Se eu quisesse que essa resposta correta fosse falso, eu iria selecionar falso. Se eu quero verdadeiro, verdadeiro. Uma coisa importante nessas ferramentas é esse ferramenta de comportamento que aparece aqui, né? Se eu quero deixar o retorno de voltar, de fazer novamente, se eu quero deixar o botão de apresentar a solução ou não, então essas ferramentas eu programo aqui. E eu vou dar aqui um feedback a quem fizer essa questão. Então, colocando as informações que nós precisamos, o título, configuramos aqui nessa janelinha o comportamento da questão, e aqui embaixo nós vamos dar um feedback a quem responder correto. Vou lá embaixo e vou mostrar essa ferramenta, desço até o final, e vou mostrar essa ferramenta como um botão grande. Vou dar um done. Pronto. Olha aqui, ó. Na minha apresentação agora, eu tenho esse botãozinho. Fechamos aqui, turma, só para a gente encaminhar, então. Vou salvar isso daqui e voltar à atividade. Voltando à atividade, tá aqui, ó, a nossa apresentação, que eu acabei de fazer com vocês. Clicando nessa apresentação, ela demora um pouquinho para carregar ali, a internet também tá indo. Como que tá o chat aí, Rafael? Já estou finalizando aqui, se tem alguma dúvida, posso ir. Sem pressa, Peron, sem pressa. Tá galera curtindo aí, como que tá? Vamos perguntar pro pessoal. Pessoal, o que vocês estão achando dessa ferramenta aí que o Peron está colocando aqui agora? Coloque suas impressões ali no chat para que a gente possa ter uma ideia da aceitação dessa ferramenta. Obrigado. Peron, temos 2 perguntas. Vamos lá. A primeira é se tem como trocar a ordem dos slides. Tem, a ordem dos slides, eu vou abrir aqui enquanto... a ordem dos slides, eu vou só abrir... Eu volto aqui já mostro, tá? Tem, mas tem. E a segunda pergunta é se tem texto justificado.
Tem texto? Não, texto justificado é uma fraqueza desse recurso, não tem, tá? Ó, só a primeira pergunta é aqui, ó, no canto inferior da nossa ferramenta, você tem essas duas ferramentinhas aqui, ó, esse monitorzinho com uma seta e esse quadradinho com uma seta. É aqui que você troca a ordem de slides, é no canto inferior, nessas duas ferramentas que estão aqui, ó. Olha lá, ó. Clico aqui nela, mudar a posição do slide, beleza? Então é ali. A segunda pergunta, texto justificado. Infelizmente não. E outra coisa, dica que eu vou dar para vocês, pessoal, é assim, ó, se você for usar setas, linhas, não utilize esse recurso aqui. Faça isso em um PowerPoint, salve como uma imagem e traga para esse ambiente a imagem pronta. É uma dica que eu dou para vocês, porque fazer essas setinhas aqui eu até fiz, mas demora muito, e essa parte é uma parte chata. Então, onde que você tem ganho? Transformando a tua apresentação em imagem e inserindo nessas imagens essas ferramentas que aparecem aqui, esses recursos que aparecem aqui, entendeu? Então, respondi aí, como que foi, beleza? Ó, essa daqui, então, fechando a nossa participação, tá aqui a apresentação que nós fizemos, né? Eu coloquei 4 slides ali. Por que 4? Eu coloquei 3, mas por que tem o último slide? O último slide é o resultado daquela pergunta que eu coloquei lá. Então, olha lá, ó, eu vou voltar na pergunta, o verdadeiro ou falso que nós fizemos, né? E aí, dentro do verdadeiro ou falso aqui, eu vou abrir e vou responder. O HC é uma ferramenta interessante? Eu acho extremamente interessante, vou checar a minha resposta. Ó, resposta correta. Pero, aí, opa! Isso que tu acabou de fazer aqui já é uma resposta a uma pergunta que apareceu aqui. Estão perguntando pra gente, é para trabalho síncrono ou assíncrono? E isso vai da criatividade do professor. Ele permite ambas as utilizações. Então, porque ele exporta a nota. Então, você pode, por exemplo, nós podemos fazer uma atividade aqui agora, o Peron fazer uma atividade ali, certo? E falar assim, pessoal, agora é hora de vocês responderem tarará, tarará, tarará. Aí, na hora que você está dando aula, no momento síncrono. Poderia também fazer o contrário, né, Peron? Mandar para casa uma atividade, parará, parará, e a galera faz em casa. Até porque, o que vai acontecer? Ele vai funcionar como uma ferramenta que você vai ter o registro de quem fez isso, dessa nota como atividade. É possível fazer essa configuração e aquelas questões que estão dentro do slide, elas serem associadas a uma atividade participativa, por exemplo, entendeu? Avaliativa. Você tem a configuração de permitir que só se faça uma vez a questão. Entrou um login, acabou, encerrou. Não pode fazer mais, entendeu? Não pode refazer. Mas perfeito, Rafael. Síncrono e assíncrono. Vai muito da forma como você explora, que são ali, a gente viu 5 ferramentas diretas. E só falando uma última coisa, antes de passar a palavra, os 3 pontinhos que ficaram ali, eu nem explorei os 3 pontinhos lá no final, porque aqueles 3 pontinhos abrem mais 6 ferramentas, se eu não me engano, e uma daquelas ferramentas são vocês que vão passar no final do dia de hoje ainda essa informação. Para aqui a minha participação, espero que tenham gostado, e qualquer dúvida, voltem lá no tutorial que está na página, dentro do próprio curso Presentation, para vocês resgatarem o que significa cada ferramenta. Beleza?